era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. A dona Aranha subiu pela parede e a deu bote bum. Já passou a chuva e o sol já vem chorando. E a dona Aranha continua a subindo. Ela é teimosa e desobediente. Sobe, sobe, sobe e nunca tá contente. Oi, meu nome é Neto, eu sou de Recife, Pernambuco, e eu amo meu sotaque. E a forma como nós falamos as palavras, que é bem peculiar, bem característica. A gente costuma cortar as palavras tentando deixar mais simples para se falar, não para se entender. Por exemplo, a palavra, por exemplo, eu posso falar, eu estou brincando. Nós não falamos, eu estou brincando. Eu falo, eu estou brincando com N. Isso não é a forma padrão de se falar, mas é considerado uma forma adequada entre nós, porque nós conseguimos nos entender e de forma mais rápida, eu diria. Eu estou brincando. Isso não teria nenhum efeito negativo na comunicação. Nasci em Recife e sempre morei em Recife, sempre tive contato com um sotaque homogêneo e hoje eu moro em Athlone, na Irlanda, e conheci pessoas de todas as partes do Brasil. E isso é bem engraçado, porque eu convivo com pessoas de São Paulo, eu convivo com pessoas de Minas, só que eu morro de medo de perder meu sotaque. E de vez em quando eu acho algo que me afetou. Eu falo que vou ter aula de 2 horas da tarde. Só que a forma padrão seria eu vou ter aula às 2 horas da tarde. Então, as pessoas de São Paulo, as pessoas de Minas, elas falam eu vou ter aula às 2. Só que eu só convivo com esse tipo de gente, então eu fico pegando isso. Então daqui a pouco eu tô falando da forma padrão, mas não é a forma que eu quero falar. Tá entendendo? Eu tenho medo de perder um pouco esse meu sotaque, que é bem característico e eu gosto muito. Oi, meu nome é Aline, eu sou de São Paulo, capital, e estudo em Sorocaba, no interior de São Paulo, mas atualmente eu estou estudando na Irlanda, numa cidade do interior também. Sobre como o português é falado no Brasil, isso eu já posso dizer que eu já percebi uma grande diferença conforme a região na própria UFSCar. Porque tem vários alunos de diferentes regiões do Brasil, do Norte, Nordeste, São Paulo mesmo, e isso já dá para perceber que tanto a forma de falar, quanto as palavras que se usa e quanto a pronúncia muda muito conforme a região. Mas eu acho que a grande diferença, assim, eu percebi mesmo aqui na Irlanda, porque tem gente de todas as regiões mesmo, muita gente, e isso, assim, eu enfrentei mesmo dificuldades conforme o dia a dia, o cotidiano, porque algumas palavras de comida, assim, ou de prato, ou até instrumento musical, por exemplo, muda conforme a região. E isso é bem legal, assim, de se ver, porque a gente brinca que além de aprender a falar inglês, a gente aprendeu também a falar várias formas do português, assim. Eu acho, o meu sotaque mesmo, a minha forma de falar é bem diferente de quem mora em São Paulo, na capital. Eu puxo bastante mesmo o R. E isso, eu não diria que eu sofro algum preconceito, na verdade. Só minha família brinca muito porque só eu faço isso. E eu não sei se eu tive alguma influência porque eu passava as férias da minha infância no interior de São Paulo, mas meus primos e minha irmã não muda isso. Então, acho que eu sou influenciável mesmo e talvez morar em Sorocaba ajuda bastante isso. Mas acho que é isso. Eu vim do estado da Bahia, do Nordeste. Eu tinha meus 15 anos.
Já sofri preconceito sobre a minha cor, sobre a minha origem, meu modo de falar. Falo algumas palavras não corretas. Já trabalhei de empacotador, já trabalhei de varrer rua, já trabalhei de engraxante, e faxineiro, porteiro, pintor. E agora, ultimamente, eu trabalhando aqui no edifício, e na minha vida já um pouquinho de cada coisa. Em construção civil também já trabalhei. E graças a Deus, tenho meus 46 anos, tenho 6 filhos, 5 netos, meus filhos já estão criados, e graças a Deus eu estou procurar o caminho correto, o caminho certo, em São Paulo. Tenho vontade de voltar para minha terra, onde eu nasci, que é o Nordeste, lugar da Bahia, e só. Você sente alguma diferença significativa entre a variante e a norma padrão? Sim, até por ser um país continental, né, enorme, com uma área litorânea enorme, uma divisão, por ser um país muito desigual, isso também tem interferência nessa variação linguística. Eu sinto muito. Eu sou baiana, fiz toda a minha vida escolar lá, até a graduação, lá na Bahia. Aí depois que eu vim para São Paulo, que eu fiz minha pós-graduação, mestrado e doutorado. Então, eu senti muito isso também em relação à vida acadêmica. É claro que na parte formal, no momento de escrever, quando você vai ministrar uma aula, quando você vai fazer uma reunião de trabalho, você não sente tanto essa variação de linguagem entre a Bahia e São Paulo. Isso está muito mais presente na conversa informal, no bate-papo com amigos. Quando eu sento com um grupo de amigos para conversar, a gente brinca que a gente fala praticamente um dialeto, porque a gente usa palavras de maneira diferente, a entonação, o falar mais cantado é diferente. O que eu senti muito na vinda para São Paulo foi o R. O paulista, não só aquele R puxado do interior de São Paulo, mas usar o R. O baiano não fala R. Quando a gente fala Salvador, vocês falam Salvador. O baiano fala Salvador. Bom, meu nome é Nayara Farias, moro no Rio de Janeiro. Antes de vir para participar do intercâmbio, eu realmente não imaginava quão distinto é o sotaque ao redor do Brasil inteiro. E acho que quando cheguei aqui eu tive um maior choque cultural com isso. Lá no Rio eu nunca passei por uma situação de preconceito linguístico. O máximo que acontece é as pessoas ficarem sacaneando, fazendo piada sobre o nosso sotaque, mas na minha concepção a gente não tinha sotaque nenhum. Mas aqui eu descobri que a gente tem sotaque porque eu me deparei com sendo minoria, então a gente acaba, oh meu Deus, sabe, tipo, identificando que realmente nós não somos o padrão. Não existe padrão, nós temos uma distinção muito grande no Brasil. Eu acho sim que o vocabulário e a gramática são muito diferentes. Eu não sei se eu entendi a pergunta correta, mas que eu sou meio ruim. Mas eu acho que, por exemplo, no inglês mesmo, a gente aprendeu tantas normas, tanto vocabulário, tanto escrever correto, ficar fazendo redação. E hoje, na sala de aula, se depara com irlandeses. E quando eles escrevem, eles têm mais dificuldade do que a gente, até mesmo para escrever, por falar tantas gírias. Então eu acho que sabe, a língua falada é totalmente diferente da gramática, sim, da língua escrita formalmente. Você sabe que são variantes linguísticas? Olha, eu não sei, mas eu acredito que
não sei. Deve ser tipo diferença de, sei lá, de sotaque. Isso é muito difícil. Mas acredito que seja a variedade de formas de você falar e tal, de uma mesma expressão, entendeu? Eu acho que isso depende de cidade para cidade. Aqui, quando eu cheguei, eu descobri que apontador era lapiseira e lapiseira era grafite. E no Nordeste isso foi meio chocante, porque no Rio a gente chama ao contrário. Então, tipo, acho que são tipo expressões, sabe? Então acho que é meio impactante. Eu não fui morar em nenhum outro lugar, mas conviver com pessoas que falam algumas expressões que não é usual no nosso cotidiano é engraçado, é diferente. Isso foi meio chocante. Lapiseira, não, apontador é lapiseira e lapiseira é grafite pra eles, então tipo, isso foi um pouco diferente. Após discussões em aula e a leitura do livro A Língua de Eulália, pudemos perceber que não existe só a norma padrão, a que muitos conhecem como culta ou chique. Existe uma variante para cada pessoa, já que esta muda através do gênero, idade, nacionalidade, convivência, etc. Portanto, não está errado chamar alguém de Cláudia, Heitor, falar me passa o estojo, fecha a porta ou tem um problema. Está fora da norma padrão. Por isso, muitas pessoas sofrem um preconceito linguístico, que é quando pessoas acham que este modo esquisito de falar está errado, e julgam e criticam aquele que a disse, mesmo sem saber sua descendência e sua variante. Mas por que a norma padrão se tornou a padrão e não a do fulano? Pois esta, escolhida pelos gramáticos, recebeu mais investimentos e foi nomeada correta, a culta, a que deve ser ensinada nas escolas. Foi Antônio Brasileiro quem soprou esta toada que cobri de redondilhas pra seguir minha jornada e com a vista enevoada ver o inferno e maravilha.